Há batalhas que ninguém vê. Elas não fazem barulho, não deixam marcas no corpo, mas corroem tudo por dentro. São hábitos silenciosos, pensamentos repetidos, medos disfarçados de prudência. Você acorda todos os dias carregando pesos que nunca escolheu conscientemente, e chama isso de vida. Mas os estoicos nos alertaram. Não é o mundo que nos destrói, é a concessão constante ao que nos enfraquece. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Epicteto afirmava que não são os fatos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos deles. E Marco Aurélio lembrava em silêncio que a mente pode se tornar uma fortaleza ou uma prisão. Este vídeo não é conforto, é confronto, porque tudo aquilo que te enfraquece sobrevive apenas enquanto você tolera. E a partir do momento em que você enxerga com clareza, a destruição do velho começa. Se você está cansado de viver prisioneiro de padrões que drenam sua força, escreva agora nos comentários: eu não negocio mais com o que me enfraquece. Essa frase não é um desejo, é uma decisão. Um compromisso silencioso de não se abandonar novamente. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa despertar e inscreva-se no Sentinela Estoico. Aqui, cada palavra é uma lâmina que corta o caos. Cada ideia é uma âncora no meio da tempestade. E cada vídeo é um passo firme na construção do seu poder interior. Respire fundo. O que vem a seguir não é motivação passageira. É um chamado à disciplina, à lucidez e à coragem de destruir tudo aquilo que insiste em te manter pequeno. Parte 1. O inimigo invisível. Existe algo mais perigoso do que um inimigo declarado. Aquele que se instala em silêncio e passa a ser confundido com você. Ele não grita, não ameaça, não se impõe pela força. Ele apenas sussurra, dia após dia, até que sua voz pareça razoável. Não é o fracasso que te enfraquece. É a repetição inconsciente do que já provou não funcionar. É levantar todos os dias sem direção clara, chamando isso de paciência. É aceitar menos do que sabe que merece, chamando isso de humildade. É adiar a própria grandeza sob o disfarce confortável de quando for a hora certa. Os estoicos compreendiam algo que o mundo moderno tenta esconder. Toda fraqueza prolongada nasce da tolerância. Nada te destrói de uma vez. Tudo começa com pequenas concessões diárias, quase imperceptíveis, até que, quando percebe, você já não reconhece mais a própria força no espelho. Observe com honestidade, sem máscaras e sem desculpas. Quais hábitos drenam sua energia antes mesmo do dia começar? Quais pensamentos retornam sempre que você tenta avançar? Quais pessoas se alimentam da sua dúvida, da sua culpa, da sua hesitação silenciosa? Esses elementos não sobrevivem porque são fortes. Eles sobrevivem porque você os alimenta, porque você os justifica, porque em algum nível tornou-se confortável permanecer onde está. A mente indisciplinada cria desculpas elaboradas. A mente treinada cria critérios inegociáveis. E é aqui que a destruição começa. Não com violência externa, mas com clareza brutal, interna, implacável. Quando você decide não negociar mais com o que te enfraquece, algo morre dentro de você. Mas não é perda. É o colapso do que nunca deveria ter governado sua vida. Você não está aqui para sobreviver em silêncio. Não nasceu para administrar migalhas emocionais. Está aqui para governar a si mesmo. E todo governo começa eliminando o inimigo interno. Parte 2. A fraqueza que você defende. Toda fraqueza persistente possui um advogado interno. Uma voz treinada não para te atacar, mas para te poupar do desconforto da mudança. Ela surge nos momentos de decisão e sempre fala com tom razoável, quase sábio. Diz que agora não é o momento,
que você já tentou antes, que não vale o esforço, que aceitar é mais inteligente do que lutar. Mas observe com frieza. Essa voz nunca te conduz para frente. Ela apenas cria argumentos elegantes para manter tudo exatamente como está. A fraqueza que mais te prejudica não é aquela que te derruba, mas a que você passa a defender com convicção. Você começa a explicar seus limites como se fossem virtudes morais. Chama o medo de prudência, a procrastinação de autocuidado, a falta de disciplina de liberdade pessoal e a covardia silenciosa de equilíbrio. Assim, pouco a pouco, você constrói uma narrativa confortável que te absolve de qualquer responsabilidade profunda. Não há culpa, não há confronto, não há urgência, apenas justificativas. Os estoicos eram implacáveis nesse ponto. Ninguém se torna escravo por acidente. A servidão começa no instante em que você entrega o comando da própria vida a impulsos desordenados, emoções instáveis e a necessidade constante de aprovação externa. Toda vez que você diz, eu sou assim mesmo, sem ter tentado mudar com seriedade, disciplina e sacrifício, você não está se aceitando. Está desistindo de si mesmo em silêncio. E o mais perigoso, quanto mais você repete essa frase, mais ela se transforma em identidade. Não se trata de se odiar. Trata-se de parar de se enganar, de reconhecer que algumas partes de você não precisam de compreensão, precisam de fim. A força não surge quando tudo está resolvido. Ela nasce no exato momento em que você para de se proteger das verdades que mais evitou encarar. Aquilo que você mais racionaliza, aquilo que você mais explica, aquilo que você mais defende, é quase sempre aquilo que mais precisa ser destruído. E quando essa defesa interna cai, algo raro retorna, o respeito silencioso por si mesmo, a base de toda a verdadeira força. Parte 3. O conforto, que te corrói. O que te enfraquece raramente parece perigoso. Na maioria das vezes, parece confortável. Parece descanso merecido. Parece alívio depois de um dia difícil. E é exatamente por isso que destrói com tanta eficiência. O conforto prolongado não acalma a alma. Ele a adormece. Ele cria a ilusão de segurança enquanto dissolve sua capacidade de suportar esforço. Você começa evitando o desconforto pequeno e termina incapaz de enfrentar desafios grandes. Os estoicos sabiam. A vida fácil cria homens frágeis, e homens frágeis criam vidas difíceis. Nada enfraquece mais do que a fuga constante da dor necessária. Nada rouba mais energia do que a ausência de propósito claro. Observe sua rotina. Onde você escolhe o caminho mais fácil, sabendo que não é o correto? Onde você troca disciplina por distração? Onde você anestesia o vazio em vez de preenchê-lo com ação? O problema não é descansar. O problema é transformar o descanso em estilo de vida. É usar o conforto como esconderijo emocional. É confundir paz com ausência de confronto. Toda vez que você evita o esforço que sabe ser necessário, você ensina ao seu cérebro uma lição perigosa. Fugir funciona. E tudo aquilo que funciona uma vez passa a ser repetido até se tornar caráter. A destruição do que te enfraquece começa aqui, quando você escolhe o desconforto consciente em vez do conforto automático. Quando você entende que a dor que fortalece é sempre mais honesta do que o prazer que enfraquece. Você não precisa de uma vida mais fácil, precisa de uma mente mais forte. E isso exige romper, de forma deliberada, com tudo aquilo que te mantém pequeno, passivo e sedado. Se esta mensagem está tocando algo profundo em você, não ignore esse chamado. Curta este vídeo, comente o que você já identificou que precisa ser eliminado da sua vida, inscreva-se no canal Sentinela Estoico e compartilhe com alguém que ainda vive prisioneiro do conforto que o corrói. Aqui,
nós não alimentamos ilusões. Nós treinamos consciência, disciplina e força interior. Parte 4. A ilusão do controle externo. Uma das maiores fontes de fraqueza humana é tentar controlar aquilo que nunca esteve em suas mãos. Você se desgasta discutindo com o inevitável, lutando contra opiniões alheias, implorando para que o mundo se ajuste às suas expectativas, e enquanto isso, abandona o único território onde o controle é absoluto, você mesmo. Os estoicos foram claros e severos nesse ponto. Tudo o que não depende da sua vontade não merece governar seu estado interior. Ainda assim, você entrega sua paz às circunstâncias instáveis, o reconhecimento que não veio, a resposta que não chegou, a injustiça que não foi reparada. Esse tipo de dependência emocional cria uma fraqueza silenciosa. Você se torna reativo, oscila conforme o ambiente, vive à mercê de fatores externos, como um barco sem leme em mar agitado. Quando sua força depende do mundo, qualquer mudança te quebra. Quando sua identidade depende da aprovação, qualquer crítica te paralisa. O que te enfraquece não é a perda do controle externo, mas a recusa em aceitar que ele nunca existiu. A partir do momento em que você entende isso, algo muda de lugar dentro de você. Você para de exigir que a vida seja justa e começa a exigir que você seja forte. Para de implorar por circunstâncias favoráveis e passa a construir caráter. A verdadeira destruição acontece aqui, quando você retira o poder de tudo aquilo que nunca deveria tê-lo tido. O mundo continua caótico, as pessoas continuam imprevisíveis, mas você deixa de ser refém disso. E essa mudança, silenciosa e interna, é o início de uma liberdade que nada externo consegue corroer. Parte 5. A disciplina que assusta. A disciplina assusta porque ela não negocia. Ela não pergunta como você se sente, não espera motivação, não se comove com cansaço emocional. Ela exige presença quando a vontade desaparece. É por isso que tantos a rejeitam. Preferem depender do impulso, da inspiração passageira, do entusiasmo que vem e vai. Mas tudo o que depende de humor está condenado à instabilidade. O que te enfraquece não é a ausência de capacidade, é a ausência de constância. Você sabe o que precisa ser feito, sabe o que deveria evitar, sabe onde está falhando, e ainda assim adia. Os estoicos viam a disciplina como um ato de respeito próprio, não como punição, mas como alinhamento entre o que você pensa, o que você diz e o que você faz. Sem disciplina, sua vida se torna refém do acaso. Com disciplina, até o caos encontra limites. A disciplina destrói o que te enfraquece, porque ela expõe todas as desculpas. Ela não permite fuga. Ela revela, sem crueldade, quem você é quando ninguém está olhando. E é exatamente aí que mora o medo. Porque no silêncio não há aplauso, não há reconhecimento. Há apenas você e o compromisso que fez consigo mesmo. Toda vez que você escolhe agir mesmo sem vontade, algo frágil dentro de você perde força, e algo sólido começa a se formar. Disciplina não transforma sua vida em espetáculo. Ela transforma sua vida em estrutura. E estruturas fortes não desmoronam sob pressão. Parte 6. A resistência interna. No momento em que você decide mudar de verdade, algo dentro de você reage. Não é o mundo, não são as pessoas. É uma resistência silenciosa, íntima, quase biológica. Ela surge como cansaço repentino, como dúvida inesperada, como uma vontade súbita de adiar só mais um pouco. Essa resistência não quer te destruir, ela quer te manter igual. Toda a identidade antiga luta para sobreviver, mesmo quando é fraca, mesmo quando dói, porque o conhecido, ainda que miserável, parece mais seguro do que o desconhecido que exige esforço. Os estoicos compreendiam esse fenômeno com clareza brutal.
O homem não luta contra o mundo, luta contra seus próprios impulsos desordenados. E quem perde essa luta interna não precisa de inimigos externos. É aqui que muitos recuam. Não porque não conseguem, mas porque subestimam o desconforto da transição. Mudar não dói, porque é impossível. Dói porque rompe vínculos internos que você alimentou por anos. A resistência interna se manifesta sempre que você se aproxima da versão mais forte de si mesmo. Ela testa sua seriedade. Ela pergunta sem palavras: você vai desistir de novo? E toda vez que você cede, ela se fortalece. Toda vez que você permanece, ela enfraquece. Não se trata de vencer de uma vez. Trata-se de não recuar, de permanecer firme enquanto a mente grita por fuga. A destruição do que te enfraquece não é um evento explosivo. É um processo silencioso onde a resistência interna perde espaço, dia após dia. E quando ela finalmente se cala, o que sobra não é euforia. É algo muito mais raro, estabilidade. E estabilidade é poder. Se este vídeo está fazendo você refletir com mais profundidade, curta, comente e compartilhe com alguém que precisa fortalecer a própria mente. Inscreva-se no Sentinela Estoico e continue essa jornada conosco. Parte 7. Quando o velho eu começa a ruir. Chega um ponto em que você percebe, não dá mais para voltar. As antigas desculpas já não convencem. Os velhos hábitos já não oferecem alívio. E aquilo que antes parecia normal passa a soar falso, quase ofensivo. Esse é o momento mais delicado da transformação. Porque o velho eu ainda está vivo, mas já não comanda. Ele observa enfraquecido, enquanto uma nova estrutura começa a se formar. Aqui, muitos sentem medo. Não porque estão piorando, mas porque estão perdendo referências. A identidade antiga está ruindo, e a nova ainda não está completamente sólida. Os estoicos alertavam: toda mudança real exige a morte simbólica de quem você foi. Não há evolução sem luto. Não há fortalecimento sem ruptura. Você começa a perceber que certas conversas não fazem mais sentido, que certos ambientes drenam sua energia, que certas versões suas não merecem continuar existindo. E isso dói, porque abandonar o velho eu é admitir que você tolerou demais por tempo demais. Mas não confunda dor com erro. A dor aqui é sinal de alinhamento. É o atrito entre o que você foi e o que está se tornando. Quando o velho eu começa a ruir, ele tenta negociar, promete mudar amanhã, pede mais uma chance, oferece conforto em troca de estagnação. Não aceite. Toda vez que você retorna ao antigo padrão, você fortalece algo que já deveria ter terminado. Permaneça, mesmo confuso, mesmo cansado, mesmo sem aplausos. Porque o que está nascendo em você não precisa ser validado agora. Precisa apenas sobreviver. E quando esse processo se completa, você percebe algo inquietante e libertador. Aquilo que antes te enfraquecia já não tem mais acesso à sua mente. Parte 8. A solidão. Que fortalece. Quando você começa a se tornar verdadeiramente consciente, algo inevitável acontece. O barulho externo perde autoridade sobre você. As distrações já não anestesiam. As conversas rasas cansam mais do que entretêm. E lentamente a solidão se aproxima, não como punição, mas como consequência. Não é a solidão do abandono, é a solidão da lucidez. Ela surge quando você para de fugir de si mesmo e deixa de usar o mundo como anestesia emocional. No início, ela assusta, porque você foi condicionado a acreditar que estar só é fracasso, que silêncio é vazio, que ausência de estímulo é sinal de perda. Mas isso é mentira social, uma mentira criada para manter as pessoas dependentes, carentes e facilmente influenciáveis. Os estoicos compreendiam algo essencial. Quem não suporta a própria companhia nunca será verdadeiramente livre. Na solidão consciente, você não tem para onde fugir.
Não há distração suficiente. Não há ruído que encubra suas incoerências. Você se senta consigo mesmo e é obrigado a encarar pensamentos não resolvidos, decisões adiadas e verdades que foram empurradas para o fundo da mente. É exatamente por isso que tantos evitam esse estado. Não porque ele enfraquece, mas porque ele revela. A solidão funciona como um espelho sem filtros. Ela mostra quem você é quando ninguém está olhando, quando não há aplauso, quando não há validação externa. E nesse confronto silencioso, algo começa a se reorganizar. Você passa a depender menos da opinião alheia, menos da presença constante dos outros, menos da necessidade de ser aceito a qualquer custo. A solidão consciente elimina a carência disfarçada de sociabilidade. Ela te ensina a escolher vínculos, não a mendigá-los. Ensina a permanecer firme sem precisar se diluir para pertencer. Quanto mais confortável você se torna na própria companhia, menos manipulável você fica. Menos vulnerável a relações vazias, ambientes tóxicos e promessas que custam sua paz. Aqui nasce algo raro: autonomia interior. Você já não precisa se distrair para se suportar. Já não precisa se perder para se sentir vivo. Já não precisa se moldar para ser aceito. A solidão deixa de ser castigo e se torna preparação. Preparação para decisões mais firmes, para vínculos mais honestos, para uma vida guiada por critérios internos, não por carência emocional. E quando você retorna ao mundo, retorna diferente. Mais seletivo, mais centrado, mais silenciosamente poderoso. Porque quem aprendeu a ficar só, nunca mais aceita qualquer companhia. Parte 9. O domínio sobre as emoções. O verdadeiro poder não está em não sentir. Está em não ser governado pelo que se sente. Quem reage a tudo vive em permanente estado de vulnerabilidade. As emoções são forças naturais. Elas surgem sem pedir permissão, mas quando não são treinadas, assumem o comando e arrastam você para decisões que enfraquecem sua própria vida. Os estoicos não buscavam eliminar emoções, buscavam domínio, porque sabiam que uma mente reativa é uma mente previsível, e tudo o que é previsível pode ser controlado por fatores externos. Sempre que alguém consegue provocar você com facilidade, essa pessoa possui poder sobre você. Sempre que uma situação rouba sua clareza, ela dita suas ações. O domínio emocional começa quando você cria espaço entre o estímulo e a resposta. Quando aprende a observar o impulso sem obedecer imediatamente. Nesse espaço nasce a liberdade. Você percebe a raiva surgindo e escolhe não agir a partir dela. Reconhece o medo sem permitir que ele decida. Identifica a ansiedade sem transformar urgência em desespero. Isso exige treino diário, silencioso, invisível, sem aplausos. Mas cada vez que você não reage, algo fraco dentro de você perde terreno. Cada vez que você escolhe a resposta consciente, algo firme se estabelece. O domínio emocional destrói o que te enfraquece porque elimina impulsos automáticos. Ele interrompe padrões antigos. Ele quebra ciclos repetitivos que drenaram sua energia por anos. Você não se torna frio, torna-se claro. E clareza é poder concentrado. Quando as emoções deixam de comandar, elas passam a servir. E uma mente que governa suas emoções não pode ser facilmente desestabilizada. Você se torna mais difícil de manipular, mais difícil de provocar, mais difícil de desviar do próprio caminho. E esse tipo de força, silenciosa e constante, é uma das formas mais altas de liberdade humana. Parte 10. O foco, que elimina a dispersão. Tudo o que te enfraquece disputa a sua atenção. Nada te rouba mais energia do que uma mente fragmentada em múltiplas direções sem propósito. A dispersão não parece perigosa. Ela se disfarça de ocupação, de movimento, de produtividade aparente.
Mas, no fundo, é apenas fuga organizada. Os estoicos compreendiam que uma mente sem foco é facilmente dominada por estímulos externos. Ela reage ao que surge em vez de escolher o que importa. Quando sua atenção está espalhada, sua força se dilui. Você começa muitas coisas e conclui poucas. Sente-se cansado sem ter avançado de verdade. O foco é uma forma de poder interior, porque ele impõe limites. Ele diz não ao irrelevante para dizer sim ao essencial. Cada vez que você protege sua atenção, algo fraco perde espaço. Cada vez que você se concentra, algo sólido se constrói. O foco exige renúncia. Você precisa abrir mão de distrações agradáveis, de excessos informativos, de estímulos constantes que alimentam a ansiedade. Não clareza. Não se trata de fazer mais. Trata-se de fazer o que precisa ser feito com presença total. Uma mente focada não se dispersa em comparações, não se perde em opiniões alheias, não se fragmenta em expectativas externas. Ela avança, passo a passo, com consistência. E quando o foco se torna hábito, o caos externo perde influência. O ruído diminui, a clareza aumenta. Tudo aquilo que te enfraquecia dependia da sua atenção desordenada. Quando você retoma o controle dela, essas forças começam a morrer por falta de alimento. Foco não é rigidez, é compromisso. Compromisso com aquilo que merece sua energia vital. E quem governa a própria atenção, governa inevitavelmente o rumo da própria vida. Parte 11. Quando a força se torna identidade. No início, tudo é esforço. Cada escolha consciente exige energia. Cada renúncia pesa. Cada passo firme parece custar mais do que deveria. Mas chega um momento, silencioso e decisivo, em que a força deixa de ser algo que você faz e passa a ser algo que você é. Aqui, a transformação se consolida. Você já não precisa se motivar para agir corretamente, já não negocia com impulsos antigos, já não romantiza recaídas. O que antes exigia vigilância constante, agora flui como critério interno. Isso acontece porque a mente aprende, o corpo aprende, o caráter aprende. Os estoicos entendiam que virtude repetida se torna natureza. Aquilo que você pratica todos os dias, eventualmente deixa de ser escolha e se torna identidade. Você não reage como antes, não se distrai como antes, não se enfraquece como antes. E o mais importante, não sente falta disso. O velho eu já não tenta negociar. Ele não tem mais argumentos, não encontra brechas, porque o novo padrão se tornou dominante. Aqui, algo poderoso acontece. Você passa a confiar em si mesmo. Confia que fará o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém estiver olhando. Confia que não abandonará seus princípios em troca de conforto imediato. Confia que não se trairá por alívio passageiro. Essa confiança não é arrogância, é estabilidade interna, e estabilidade é algo que o mundo não consegue abalar facilmente. Críticas perdem força. Pressões diminuem, provocações não encontram reação. Você não precisa provar nada, não precisa se explicar, não precisa convencer. A força se tornou silenciosa e exatamente por isso inegociável. Tudo o que te enfraquecia já ficou para trás, não porque foi combatido com raiva, mas porque não combina mais com quem você se tornou. Parte 12. A destruição definitiva do que te enfraquece. Chega um momento em que a luta interna se encerra, não com barulho, não com celebração, mas com silêncio. É o silêncio de quem não precisa mais discutir consigo mesmo. O silêncio de quem não barganha com impulsos antigos. O silêncio de quem finalmente escolheu um lado e permaneceu nele. Tudo aquilo que antes te enfraquecia já não encontra abrigo na sua mente. Não porque você esteja constantemente vigilante,
mas porque esses elementos se tornaram incompatíveis com a estrutura que você construiu. A fraqueza morre quando perde espaço, quando não é mais alimentada por justificativas, quando não encontra brechas emocionais, quando não é mais tolerada em nome do conforto. Aqui você compreende algo essencial. Não foi o mundo que mudou, foi o seu critério. O que antes parecia tentador, agora soa vazio. O que antes parecia inevitável, agora parece opcional. O que antes parecia parte de você, agora é reconhecido como um peso estranho que foi carregado por tempo demais. A destruição verdadeira não é impulsiva. Ela é deliberada. Não nasce da raiva, mas da clareza. Não vem do ódio ao passado, mas do compromisso com o que você decidiu se tornar. Você não sente necessidade de provar nada. Não sente urgência em explicar suas escolhas. Não sente culpa por não retornar a padrões que já custaram caro demais. O velho eu não é combatido, ele é superado. E aquilo que é superado não retorna com facilidade. Os estoicos entendiam isso com precisão cirúrgica. O domínio de si não é uma vitória pontual, é um estado sustentado por caráter. Agora, suas decisões partem de um centro firme. Não de carência, não de medo, não de reação. Você age porque escolheu agir. Recua quando decide recuar. Permanece quando permanecer é difícil. E essa coerência interna elimina o ruído, encerra conflitos desnecessários e devolve algo que muitos perderam sem perceber: direção. Você não destruiu o mundo, não precisou controlar pessoas, não precisou vencer ninguém. Você destruiu o que dentro de você impedia a sua inteireza. E quando isso acontece, não há retorno possível para a versão fragmentada de quem você foi. Se você chegou até aqui, não foi por curiosidade. Foi porque alguma parte de você já não aceita mais viver enfraquecida. Este vídeo não foi sobre motivação. Foi sobre responsabilidade, sobre encarar sem fuga tudo aquilo que você tolerou mesmo sabendo que te diminuía. A vida continuará exigindo. As dificuldades não desaparecem. O mundo não se adapta aos seus desejos. Mas agora você não enfrenta isso disperso. Você enfrenta inteiro. Lembre-se, o maior ato de força é parar de se trair em silêncio. E você tomou essa decisão. Guarde essa clareza, proteja esse critério e não permita que nada te leve de volta ao que já morreu em você. Até o próximo vídeo.